todos. Gostaria que todos estivessem de pé para a gente fazer uma oração para esse início do estudo que o pastor e o nosso irmão Ricardo têm prestado a nós. Esse estudo de Apocalipse tem sido uma bênção na vida de cada um aqui. Senhor, te damos graças, Pai, nessa noite e por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por ter trago cada irmão aqui em segurança, por ter guardado, livrado, estado aqui presente, Pai, para mais um dia de estudo e que a gente venha aprender e se aprofundar cada vez mais na sua palavra, Pai. Abençoe a vida do Ricardo, do pastor Fernando, que tem se disposto a nos ensinar e a explicar melhor, Pai, essa questão do estudo de Apocalipse, Pai. Use a vida do Ricardo nessa noite e que a gente venha aprender um pouquinho mais da sua palavra e estar praticando ela no nosso dia a dia, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos hoje, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos... Está saindo aí o som? Tá? Tá. Nós vamos estudar a lição de número 13, cujo tema é os 7 flagelos, que também poderia ser chamado das 7 taças da ira de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 15. Nós vamos ler o primeiro versículo para servir de base para a aula dessa noite. Apocalipse 15. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. O alvo da nossa lição hoje é nos levar a compreender que a manifestação dos 7 flagelos ou das 7 iras, da cólera de Deus, é uma clara demonstração da justiça, do poder e da verdade de Deus. Também tem o objetivo de nos levar a entender que Deus é quem está no controle dessa história. Pense na sua vida agora. Reflita sobre ela. Reflita sobre o que você aprendeu até o dia de hoje. Lembre-se de alguns fatos que você já viveu, de algumas experiências que te foram marcantes. Pense aí algumas coisas que talvez não tenham sido tão boas ao longo da tua história, outras que você teve sucesso e triunfo. A verdade é que diante de tudo isso que nós vivemos, Deus está no controle dessa história. Tudo isso que a gente conhece à luz da palavra de Deus, todas as histórias que nós ouvimos, todos esses personagens que são tão marcantes para cada um de nós, né? Experiências de vida, experiências de pais com filhos, experiências de maridos e esposas, reis que conquistaram, que edificaram grandes reinos, tantas batalhas, tantas perseguições, tudo isso está debaixo do controle de Deus. A Bíblia nos ensina que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não o saiba. E essa história que está no controle de Deus, ela tem 2 possíveis desfechos. Lembra-se quando o Senhor Jesus, em uma de suas ministrações, falou sobre 2 caminhos, 2 portas? Lembra-se disso? E o conselho dele foi: esforçai-vos por passar pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos, não poucos, mas
são muitos os que passam por ela. E ele conclui dizendo o seguinte: e estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos. Diga comigo, poucos. Poucos são os que acertam com ela. Então, essa história que Deus está no controle, ela tem dois possíveis desfechos. O primeiro deles trata da vitória do povo de Deus. É claro para nós, no expressar da Escritura, no declarar da Escritura, que o final para o povo de Deus é um final vitorioso. Mas a Bíblia também é clara em alertar que o final, para aqueles que escolheram viver uma vida ao seu bel prazer, aqueles que escolheram não obedecer, não se render ao propósito e à vontade de Deus, a estes caberá os flagelos da ira de Deus. Também nos ensina essa lição sobre os 7 flagelos, que Deus, Ele é todo-poderoso, majestoso e soberano. Também nos ensina a consumação da ira de Deus, que no final, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, triunfará sobre todos os seus inimigos. Amém? João começa essa revelação dizendo o seguinte: vi no céu outro sinal. Um sinal grande e admirável, grande e maravilhoso. O que foi que você viu, João? Que era tão grande, tão admirável assim? Eu vi 7 anjos. E eles trazem consigo os últimos 7 flagelos com os quais se completa a ira de Deus. Trazem consigo uma autoridade e uma autorização da parte de Deus que até então a humanidade não conhece. Trazem consigo algo tremendo da parte do Senhor. E chegará o dia em que eles receberão uma determinação, uma ordem de visitarem a terra e manifestarem tudo aquilo que Deus concedeu a cada um deles. O autor da nossa lição, da apostila, ele vai traçar uma correlação desses 7 últimos flagelos com as 7 trombetas. Lembra quando a gente estudou sobre as 7 trombetas? As trombetas trouxeram o quê? Trouxeram advertência, manifestando juízos parciais, 1/3 da terra, 1/3 dos mares, 1/3 das plantas, 1/3 das águas, 1/3 dos astros, 1/3 dos homens. Sofreram juízos parciais quando as trombetas tocaram. Enquanto as trombetas apresentaram para nós advertência através de juízos parciais, os 7 flagelos de Deus vão trazer a consumação de toda a ira de Deus sobre tudo e todos aqueles que escolheram viver apartados ao propósito do Senhor. Pergunto para você, em que período as 7 trombetas e os 7 flagelos hão de se manifestar? Quem chuta aí? Em que momento dessa história sobre a qual Deus está no controle, as trombetas e os flagelos se manifestarão? Boa. O que mais?
Nós falávamos... Ótimo. Nós falamos disso na primeira aula. O livro do Apocalipse, ele trata do período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, tanto as trombetas como a referência aos 7 flagelos, eles hão de acontecer nesse período de tempo. Uma observação especial para esses 7 flagelos é que eles estão reservados para aquilo que eu e você chamamos de o dia final, o dia do juízo de Deus. João vê esses 7 anjos. E agora ele continua dizendo o seguinte: vi também um grupo de pessoas distintas. Quando olhei, vi aquele mar que parecia estar misturado com fogo. Lembra daquela visão dele quando ele entra na sala do trono? Vi aquele mar que parecia misturado com fogo, e de pé, junto a esse mar, eu vi um grupo de pessoas diferente. Eu vi um grupo de pessoas distintas. Quem são eles, João? Eu vi os vencedores. E quem são esses? São aqueles que venceram a besta, sua imagem e a marca do seu número. E este grupo distinto, que ele define como sendo os vencedores, eles os vê agora com harpas em suas mãos. Porque agora aqueles que venceram todo este processo que há de se manifestar tão terrível, esses que venceram todas essas perseguições, que venceram todo este mal, agora têm uma missão: eles vão adorar e louvar aquele que está sentado sobre o trono. E quando eles abrem a sua boca para louvar a Deus, eles entoam o cântico chamado de Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, que diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ah, glória a Deus por isso, hein? Pergunto para você: vale ou não a pena servir a Deus? Ah, irmãos, nós não temos noção. A verdade é essa, que a gente não tem noção da grandiosidade do que significa tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quando Paulo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele completa dizendo: mas o Espírito de Deus, Ele tem trazido isso ao nosso coração. Ele tem trazido ao nosso coração a verdade de que não existe nada melhor do que servir a Deus, do que conhecer a Deus, do que ser íntimo de Deus, do que ter relacionamento com Deus. Muitas coisas, elas são boas e agradáveis aos nossos olhos naturais, muitas coisas. É ou não é bom comer uma boa de uma picanha assada num churrasco? É ou não é? Eu acho que é. É ou não é bom você ter uma roupa gostosa para vestir, uma casa limpinha para morar? É ou não é bom a gente ter uma conta bancária cheia? É. Seríamos hipócritas se disséssemos que não. Mas não existe nada que se compare
ao privilégio daquele que pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com seu pai que está em secreto e ser ministrado por ele. Não existe nada que se compare ao privilégio que nós temos de servir a Deus. Os vencedores, eles vão ter que enfrentar todo um processo. Irmãos, quantas lutas você enfrenta todos os dias? Poucas ou muitas? É muita coisa, não é? Tem hora que a gente se sente exausto, sim ou não? Sim. Tem hora que nós enfrentamos desafios, meu Deus do céu, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Existem perguntas para as quais, escute isso, nós não encontraremos respostas aqui. Tá bom? Existem, escute, com todo o temor eu estou falando isso para você. Existem sonhos e projetos que eu e você estabelecemos que a gente não vai viver, eles não acontecerão, Deus não permitirá. Agora também Deus nos surpreenderá com coisas que nós nem imaginávamos. Tudo isso faz parte desse processo que a gente chama de vida. Vida, que é breve, que é como a alva pela manhã, aquela neblina, sabe? Quem aqui já passou na estrada de manhãzinha, de madrugadinha, quando o sol está começando a apontar, você olha assim, tem aquela neblina baixa, cobrindo ali a grama. Conforme você vai passando, o sol vai esquentando, aquilo lá vai se dissipando, vai sumindo. A Bíblia diz que a vida do ser humano é semelhante a essa neblina. A Bíblia diz que a nossa força é como a erva. E a beleza que nós pensamos ter, ela é como a flor da erva. O sol vai sair, vai queimar, a erva vai secar, a sua flor vai murchar. Porém, a palavra de Deus, que garante que os vencedores estarão na sua presença, com harpas, entoando hinos de louvor e adoração, essa palavra nunca, jamais passará. Ela há de se cumprir. João vê os 7 anjos, João vê os vencedores. E aí ele vai dizer, depois destas coisas, depois que eu vi esses anjos, depois que eu vi o grupo dos vencedores que adoram a Deus, depois destas coisas, eis que o santuário de Deus no céu, ele se abriu. O santuário do tabernáculo do testemunho ou do tabernáculo da aliança, ele se abriu. Se abriu para o quê? Para que esses 7 anjos, que têm os últimos 7 flagelos, pudessem sair para cumprir a sua missão. Eis que agora eles se apresentam devidamente trajados. Lembra dos 4 seres viventes que nós estudamos lá atrás? 4 seres viventes, lembram-se deles? Agora, um destes seres viventes entrega para cada um desses anjos uma taça. São 7 taças. E o que tem nessas taças? O que vocês acham que tinham na taça? A taça estava vazia? A taça estava cheia de água? A taça, nesse momento, está cheia de incenso? Não. O texto vai nos ensinar que essas taças estavam cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. E quando os anjos saem do santuário com essas taças, João observa que o tabernáculo, que o santuário, ele fica cheio com a fumaça da glória e do poder de Deus. E ninguém podia permanecer no santuário até que se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Agora eles saem para cumprir a sua missão. E quando eles saem, João diz que houve uma voz poderosa que vem lá do santuário, dizendo aos anjos: Ide. Lá atrás,
o Senhor Jesus libera uma palavra sobre os seus discípulos. Ele diz o que para eles? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Aqui agora vem uma voz do santuário em forma de ordem aos 7 anjos. Ide e derramai as 7 taças com a cólera de Deus pela terra. Irmãos, o que vocês acham que vão acontecer? O que vocês acham que vai acontecer nesse tempo? Eu vou dar esse tema para vocês fazerem de redação e trazer na próxima aula. O que vocês acham que vai acontecer? Os anjos saem com uma missão. Vocês não vão derramar... Já viu quando casa, terminou a cerimônia de casamento, o noivo e a noiva passam no corredor dos padrinhos. Antigamente jogava-se arroz, né? O pessoal jogava arroz, parabéns, sejam felizes e tudo mais. Hoje estouram um negócio de confetes, joga aqueles papeizinhos coloridos no ar, celebrando. Os anjos saem para cumprir aquilo que eu e você chamamos de o juízo final. Eles vão visitar a terra e a humanidade com as taças da cólera de Deus. O primeiro anjo, escute, o primeiro anjo derrama a sua taça pela terra. E qual é a consequência? Escute isso. Os adoradores da besta. Os adoradores da besta. E aqueles que traziam a marca do seu nome, aqueles que adoravam a sua imagem. Os homens iníquos e ímpios serão atacados por úlceras, feridas que a Bíblia diz que são malignas e dolorosas. Quem lembra do tal do metiolate? Acho que os mais velhos aqui vão lembrar. Acho que não existe mais, né? O metiolate. É um remédio bom, hein? Metiolate violeta. Quando não era o metiolate, era violeta. Irmãos, os homens vão procurar algo para tirar o alívio da dor que eles vão sentir e não vão encontrar. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Escute isso. As 7 pragas ou 7 flagelos, eles estão diretamente relacionados às 10 pragas que Deus enviou sobre a terra do Egito, quando foi tirar Israel da escravidão. Veja como a Bíblia ela é perfeita, sem falhas. As coisas que foram escritas para o nosso ensino, para servir de alerta para cada um de nós. Lá atrás, Deus estava mostrando como Ele traria o juízo sobre a humanidade no final dos dias. Os homens vão ver feridas abrindo em seus corpos e não vão encontrar um remédio capaz de trazer alívio para a sua dor. Aqueles que não se atentaram para a advertência das trombetas. E deixa eu dizer algo para você, e talvez não seja nenhuma novidade, porque talvez você já tenha ouvido isso que eu vou dizer por aí. As trombetas parecem já estar tocando. As trombetas parecem dia a dia
soar para trazer advertência ao nosso coração. Olha para os acontecimentos na terra. Olha para os acontecimentos no mundo. Veja o que tem acontecido dia após dia. E tente entender que Deus, através de todo esse testemunho, tem clamado à humanidade para que ela se desperte. O segundo anjo aparece agora e vai derramar a sua taça. Ele derrama a sua taça sobre o mar, cujas águas se tornam como sangue de morto. O sangue de morto não é um sangue vermelho, ele não é um sangue que a gente chama vermelho vivo. Ele coagula, ele escurece, ele cheira muito mal. Quando ele derrama a sua taça sobre o mar, morre todo ser vivente que há naquelas águas. E a ideia aqui é que talvez haja uma referência para todo o ecossistema e não somente para o mar. Para tudo que nós conhecemos como biologia, flora, fauna, tudo será afetado nesse tempo. Toda aquela beleza, quem gosta de assistir Discovery aqui? Eu sou apaixonado. Aliás, é uma das poucas coisas que vejo. Já viu aqueles documentários sobre os oceanos? Você sabia que 70% do planeta Terra, não me falha a memória, é formado de água? Desses 70%, a maioria destas águas são águas dos oceanos. Existem mistérios debaixo das águas que os homens não alcançaram e dificilmente alcançarão. É um mundo à parte do mundo que nós conhecemos. A Bíblia fala de monstros marinhos numa linguagem simbólica, fala de mistérios que a nós torna-se quase que insondáveis. Tudo isso vai morrer. Tudo isso vai deixar de existir. O resultado é que o mundo, como nós dissemos na aula das 7 trombetas, o mundo entrará num colapso. Os homens se desesperarão e não encontrarão respostas para tudo aquilo que está acontecendo. Terceiro anjo. O terceiro anjo vem e derrama a sua taça sobre as fontes das águas. Tudo aquilo que nós entendemos como águas potáveis. A água que eu e você bebemos. Quantos dias um ser humano resiste sem beber água? Quantos? De 3 a 4 dias. De 3 a 4 dias. Quando este anjo derramar a sua taça sobre as fontes das águas, você está com a sua Bíblia aberta aí? O que vai acontecer com as águas? Elas se tornarão como? Elas se tornarão inviáveis para o consumo. Quando isso acontecer, está escrito na tua Bíblia aí, que um anjo que tem autoridade sobre as águas vai fazer uma declaração. Que declaração ele faz? Justo és. Senhor, tu és justo. Deus Todo-Poderoso. Como o Senhor é justo, porque assim, como os homens ímpios derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, assim o Senhor lhes dá agora sangue para beber como eles merecem.
Veja a sentença que a Bíblia descreve para a humanidade que está sem Deus. Veja o que a Bíblia declara sobre aqueles que se afastam de Deus, que não querem respeitar a Deus. Eles se tornam réus de um juízo divino que declara que eles são dignos de beberem sangue. Eles merecem isso que o Senhor está derramando sobre a vida deles. E ele ouve outra voz, que vem lá daquele altar de ouro que está diante do trono de Deus. E essa voz diz o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ela vem para ratificar, ela vem em confirmação com a palavra declarada pelo anjo. Ela vai dizer que sim, Senhor, majestoso, glorioso, santíssimo, o Senhor de fato é justo, verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, a ideia de que a mão de Deus, ela é pesada demais, de que Deus seria injusto em mandar o pecador para o inferno, é uma leda visão. Deus é justo juiz. Muitos, Pedro vai dizer em sua carta, me corrija se não for Pedro, na minha mente agora passa a ideia de Pedro. Pedro vai dizer na sua carta, em uma delas, Deus não tem prazer em que o homem se perca. Antes ele é longânimo, ele tem muita paciência com vocês. O prazer de Deus é que cada um dos homens se arrependa e seja salvo. É isso que você vê? Hoje é fácil ver arrependimento? Sim ou não? É, Rodrigo? Qual foi a última vez que você viu um pecador se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo? Você. Vamos trazer para nós? Tem sido fácil para eu e para você nos arrependermos? Porque falar de quem está lá fora é fácil, né? Vamos usar a régua para medir a nossa própria vida? É fácil perdoar, irmão? Como a igreja tem dificuldade com perdão? Nós carregamos, por tanto tempo, pesares no nosso coração, coisas difíceis de se libertar. Sombras do passado, acusações, mágoas, traumas. Às vezes a gente ofende pessoas, até mesmo sem intenção. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele ministra na nossa vida de imediato. Ei, está errado, filho. Está errado, filho. Acerta isso daí. E às vezes a gente reluta. Mas vai ser vergonhoso para mim. Ah não, Senhor, não vou fazer isso não. Isso não é o Espírito Santo. Isso é a voz do meu coração, é a voz da minha mente. Por que de tanta dureza? Veja. Ele diz que quando ele derramar a taça, a terceira taça, as águas se tornarão em sangues, porque os homens são merecedores de receberem o juízo de Deus. E que Deus possa nos guardar, irmãos, em dias tão difíceis. Vou te dizer uma coisa para você. Deixa eu te dar um testemunho rapidinho aqui. Como foi difícil para mim estar aqui hoje à noite. Como foi?
E talvez como foi, eu tenho certeza, como foi difícil para muitos chegarem aqui hoje. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus hoje nós temos uma oportunidade, mais uma vez uma oportunidade, para ouvirmos a voz de Deus. O quarto anjo vai derramar a sua taça. Escute. Ele derrama a sua taça sobre o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? E o que vai acontecer? Muito bom. Quando o quarto anjo derramar a taça sobre o sol, você tem uma coisa que o Ribeirão Pretano conhece, é calor, né? Vocês sabiam que Ribeirão Preto, a formação geográfica de Ribeirão, ele foi construído sobre um antigo vulcão? Quem sabia disso? Eu não sei. Ei, escute, eu só estou fazendo um comentário. Eu não sei se essa é a causa, acredito que não. Mas Ribeirão Preto é uma cidade que foi construída sobre um antigo vulcão. E se tem algo que a gente entende nessa cidade é a respeito de calor. Porque quando faz calor aqui, faz sem dó. Faz sem dó. E é confortável a gente andar debaixo de um sol de 40 graus? Tem desodorante suficiente para aguentar isso? Tem não, né? Haja ar-condicionado. A conta de energia elétrica, estratosférica, né? Quando esse anjo, o quarto anjo, derramar a sua taça, ele vai derramá-la sobre o sol. Vai acontecer um fenômeno até então desconhecido. A autoridade que ele tem é de potencializar a capacidade do sol num nível que os homens serão queimados. Nesses dias, não tem ar-condicionado que seja capaz, não tem ventilador, refrigerador, não tem. Não tem. Os homens serão queimados e serão, veja, os juízos eles vão se acumulando sobre a humanidade. Eles já receberam as úlceras, as feridas malignas lá atrás. E agora, todos cheios de feridas, de ferimentos, sem água para beber, o planeta num caos total. Agora, o sol superaquece e os esquenta a ponto de eles despertarem. Veja o que está escrito aí. Eles despertarem. Os ímpios terão a atenção desperta para o que está acontecendo. Eles vão identificar que tudo o que está acontecendo está vindo de Deus. Porque o texto diz que quando isso acontecer, os homens irão blasfemar do nome de Deus por causa das suas queimaduras. Só pode ser Deus. Só pode ser o juízo de Deus. E agora eles começam a entender que algo muito maior, alguém muito maior, está no controle de tudo isso que vem acontecendo sobre a vida deles. Irmão, a Bíblia diz que chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O coração desses homens começa a ser impactado por essa verdade, porém, eles não se arrependerão das suas más obras. Vamos acelerar aqui por causa da hora. Chega a hora do quinto anjo.
É isso, Monique? Chega a hora do quinto anjo, ele pega a sua taça e vai derramar sobre o quê? Ei, ele vai derramar a quinta taça sobre o trono da besta. Deus começa a colocar um fim no período destinado para o reinado do anticristo. Quando o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, o que acontece? O que está escrito aí na sua Bíblia? O reino da besta entra em trevas. E o que vai acontecer com a humanidade nesse período? Vão passar por uma intensa agonia, um intenso sofrimento. Não haverá psicólogo, psiquiatra capaz de indicar para você: Ricardo, você precisa tomar esse medicamento. Isso aí vai trazer uma sensação de tranquilidade para você. Esse comprimidinho aqui, passa lá na farmácia, manda manipular, é tudo natural. Você vai se sentir muito bem, meu jovem. Você vai sentir uma sensação de alívio, de sossego, de tranquilidade. Não haverá sensação de sossego ou tranquilidade nessa época. A Bíblia diz que a agonia dos homens será tão intensa que eles vão fazer o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Vão morder. Os antigos diziam para nós que quem falava demais acabava fazendo o quê? Mordendo a própria língua, né? Eles vão morder a própria língua. Mas não é só porque falavam demais, não. Eles vão morder a própria língua por causa das agonias que virão. O sofrimento vai ser tão intenso, irmão. É por isso que no discurso escatológico do Senhor Jesus, lá em Mateus 24, ele diz que os dias serão indescritíveis. Que esses dias, se esses dias não fossem abreviados, não haverão dias iguais sobre a terra. Um sofrimento psicológico, uma sensação de vazio, uma sensação de perda, uma sensação de desespero tão grande. Quando ouvimos as trombetas, em uma delas dizem que os homens procurarão a morte, e a morte, você vai passar por isso. Você vai passar por isso. Eu não vou te levar. O autor da vida não permite que eu te leve. Você vai passar por isso. O sexto anjo vai derramar a sua taça. E ele vai derramar a sua taça sobre um grande rio. Ele derrama a sua taça sobre o rio Eufrates. E o que vai acontecer quando ele derramar a sua taça sobre o rio? O rio vai se secar. Vocês já ouviram? Recentemente teve uma reportagem, eu vi essa reportagem, que dizia que as águas do Eufrates estão se secando. Quem viu isso? Por que essas águas precisam se secar? Essas águas precisam se secar porque os povos, vai estar escrito na sua Bíblia, as autoridades, os reis da terra do sol nascente, o pessoal lá do Oriente, vai reunir o seu exército para vir e participar de uma grande batalha. Só que para que eles venham e participem desta grande batalha, algo precisa acontecer. E João vai descrever esse algo que precisa acontecer. Ele diz assim: então, eu vi sair da boca do dragão,
da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 seres, 3 espíritos. E a maneira com que ele apresenta a figura desses espíritos é que eles se pareciam com rãs. Então ele declara: estes espíritos são espíritos de demônios. Demônios que têm a capacidade e o poder de operar sinais. E são com estes sinais que estes 3 demônios convencerão e seduzirão o coração dessas autoridades do Oriente a virem para participar dessa grande batalha. Eles irão se reunir em um local que você já ouviu várias vezes ser dito no meio cristão. Eles se reunirão aonde? Em que lugar? No lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. No grego clássico, este local é chamado de Monte Megido. Um local que hoje fica a aproximadamente 80 quilômetros, não me falha a memória, do nordeste da cidade de Jerusalém. Eles serão reunidos para participar da maior batalha até então. A batalha que a Bíblia nos apresenta como sendo o grande dia do juízo de Deus. Agora deixa eu fazer um adendo aqui na lição. Nós não participaremos desta batalha. Valham glória a Deus. Aleluia. Amém, né? Graças a Deus. Uma boa notícia nessa noite. Nós não participaremos dessa batalha. Nessa batalha, eu não quero adiantar porque faz parte das outras aulas, tá? Mas só vou dar uma pitada aqui. É nessa batalha que Jesus vem em glória e derrota o anticristo, derrota o falso profeta com a espada que sai da sua boca. Depois que todo esse cenário ele estiver pronto e preparado. Quem gosta de jogar xadrez? Depois a gente precisa conversar, tá? Para vocês me ensinarem. Depois que as peças estiverem nesse tabuleiro, como peças de xadrez. Quem gosta vai entender o que eu estou falando. Depois que isso acontecer, chega a hora do 6º anjo derramar a sua taça. Quando o 6º anjo derrama a sua taça, ele derrama a sua taça nos ares. Quando ele fizer isso, João diz que então ele ouviu uma forte voz. Essa voz vinha lá de dentro do santuário, de junto do trono de Deus. A ideia que me parece, a mim, me parece que é o próprio Deus declarando: está feito. Lembra na cruz? Quando Jesus consuma a sua obra, o que ele declara? Está consumado. No original, tetelestai, o preço foi pago. Agora aqui vem uma voz que sai do santuário e que ecoa por tudo aquilo que nós possamos imaginar de criação. E ela declara: está feito.
Quando isso acontece, ouvem-se vozes, relâmpagos e trovões. Vai acontecer um grande terremoto, o maior terremoto da história da humanidade. A Bíblia diz que Jerusalém será dividida em 3 partes. E as cidades das nações, elas ruirão, elas cairão. Imagina você em uma grande cidade, imagina São Paulo. A ideia é de que as cidades, elas cairão por terra. Elas ruirão no momento deste grande terremoto. Então, só para adiantar, Deus vai se lembrar daquele sistema chamado de Babilônia. E lembrou-se o Senhor daquela que era chamada a Grande Babilônia e de todo o mal que ela havia feito. Nas próximas aulas nós vamos ver o juízo de Deus sobre ela. Deus se lembrou dessa cidade. E agora as nações são atingidas. Lembra que eu falei para você que a batalha iria acontecer lá no Armagedon, no Monte Megido? Quando isso acontece, diz o texto, que pedras, grandes pedras no peso de 1 talento, de 25 a 40 quilos. A maioria diz que pesa em torno de 35. Essas pedras, uma chuva de pedras cairá sobre os homens. Pergunto a você, eles se arrependerão? Aí me parece que já não há espaço para arrependimento. Alguém disse que provavelmente o Espírito Santo não estaria mais agindo na humanidade e por isso o homem já não tem mais espaço para entender e receber a ideia do arrependimento. Com estas 7 taças, estes 7 flagelos, consuma-se sobre toda a humanidade a cólera e a ira de Deus. Antes de eu concluir, alguma observação? Perguntas? Graças a Deus não estaremos na Batalha do Armagedon, amém? Já valeu a aula, né? Vou ler com você, porque achei muito interessante a conclusão que o autor da lição faz. A conclusão dos 7 flagelos. Os 7 flagelos são a demonstração do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda espécie de mal. Ao mesmo tempo que esses 7 flagelos vão representar e simbolizam a vitória de Deus sobre tudo o que se opõe a Ele. O juízo final de Deus é a clara demonstração de que os homens maus e rebeldes, embora escapem do juízo dos homens, não escaparão dos flagelos da ira divina. Já ouviu dizer assim, não existe justiça nessa terra? Tem gente que faz o mal aí e consegue escapar toda hora? Pois bem, estes não conseguirão escapar dos juízos de Deus. Terceira observação para concluir: a vitória de Cristo é completa e final. O reino das trevas desaparecerá e o mundo verá o triunfo do reino da luz. Toda força maligna se renderá ao poder de Jesus Cristo. Aleluia. O ser humano deve se voltar para Deus agora. Você que nos ouve, agora é a hora de se voltar para Deus. Enquanto há tempo, pois chegará um dia em que não haverá mais essa oportunidade. E para encerrar, o juízo de Deus vem sobre os homens que têm a marca da besta e a adoram. Sobre o dragão, a besta e o falso profeta, todo o mal será julgado pelas taças
da ira de Deus e será vencido. E o Senhor, Criador dos céus e da terra, receberá de todos o louvor e a adoração. Amém? Se não há perguntas, por favor, fique de pé, nós vamos orar para encerrar. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pelos alertas que Ele tem trazido ao nosso coração, graças a Deus por esse tempo em que podemos despertar para Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este tempo preparado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua voz, ela fala claramente ao nosso coração. O Senhor é o Deus que controla toda a história. Obrigado por isso. Obrigado pela promessa de que a vitória pertence a Jesus Cristo e a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos declarar que hoje somos a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, muito obrigado. Pai, que essa palavra também possa alcançar o coração daquele que ainda está endurecido, daquele que ainda não se rendeu ao Teu querer e à Tua vontade. Que a palavra do Senhor possa ecoar sobre essas vidas e que de alguma forma, que às vezes a gente até desconhece, o Senhor, por bondade e misericórdia, possa nos usar para sermos instrumentos de Deus na vida desses que estão perdidos. Assim nós oramos e eu te peço que o Senhor nos leve cada um de volta para casa agora em paz, em segurança, que tenhamos uma continuidade de semana abençoada na Tua presença. Fica conosco, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Ao Senhor, o nosso Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus os abençoe.